nessa correria aí eu acabo às vezes esquecendo de falar o que é para ler. No 3B eu acabei falando, no 3A eu falei que era para 3B, eu falei que era para ler, para vocês não. Vamos combinar o seguinte, ó, eu terminei uma aula, tu pode pegar a próxima matéria da apostila e já ler para a próxima aula, tá? Eu tento seguir a ordem da apostila. Quando eu não me satisfaço com alguma coisa que eu acho que pode ser modificada, aliás, muito elegante, parabéns, muita gente elegante, muito elegante. Parece até um cara sério, cara. Só parece. E aí assim, eventualmente eu vou mudar alguma coisinha. Eu vou mudar alguma coisinha na ordem, mas tu já pode sempre ir lendo a partir de onde nós paramos. Como nós falamos de miragem na última aula, era natural que tivesse uma lidinha antes dessa aula sobre profundidade aparente. Alguns livros vão chamar esse tópico aqui de dióptrio plano. Mais uma vez, eu vou dar esse comecinho de aula para a galera que tá com um capacetezinho aí, ó. Essa galera da engenharia aí vai precisar desse raciocínio básico aqui, ó. Claro que mesmo que tu vá fazer algo que não tenha a ver com isso, é importante para o vestibular tu exercitar tua mente agora comigo. Olha só, será que existe esse raio de luz que parte do objeto mergulhado no meio 2, indo para o meio 1? Como que existe? Existem infinitos raios de luz saindo do objeto. Eu posso escolher um daqueles para analisar o que está acontecendo. O que vai acontecer com esse raio de luz quando ele passar do meio 2 mais refringente para o meio 1 menos refringente? Né? Porque mais refringente é N maior, menor velocidade. Como ele vai para o meio de maior velocidade, vai se afastar da normal. Observem que os ângulos aqui estão todos exagerados. Se esse raio de luz bate no olho de um observador, o cérebro deste observador jura que a luz anda. Eu vou prolongar e vou então ter uma imagem acima de onde está o objeto. Está pescando com arpão, meu querido? Está olhando o peixe ali, se tu tacar onde estás olhando, não acerta, tem que tacar mais embaixo. O peixe sempre está um pouco mais embaixo de onde estás observando ele. Pois não. Mais embaixo. Ó, objeto é o peixe, por exemplo. Imagem, tu está olhando ele um pouco mais em cima, ele está um pouco mais fundo. Mas tu estás olhando aqui, está aqui, mas na verdade ele está ali. Ó, a melhor imagem está aqui, ó. Tu enxerga isso, ele está ali. Ou para baixo. O objetivo da aula de hoje, o que é? A gente arrumar uma fórmula para poder calcular a relação entre a posição da imagem, que a gente chama de P', e a posição do objeto, que a gente chama de P. Esse aqui é o famoso ângulo de in. Logo, esse aqui é o ângulo de... Se fosse um reflexo, né, seria um bate e volta, né? Certo? Isso aqui é ângulo de refração. Segunda lei da refração, o N de chegada vezes o seno de chegada, saída, tranquilaço, né? A gente está usando já essa lei há umas 2 aulinhas, N de chegada, seno de chegada igual a N de saída, seno de saída. Falamos da reflexão total. Lembra que para achar o seno do ângulo limite é só fazer o raio refratado sair com um ângulo de... Para calcular o seno do ângulo limite, basta fazer o raio sair com um ângulo de 90 graus. Fiz com a mãozinha para ti o raio saindo e tudo, opa, 90 graus. Só jogar na fórmula, tu calcula que o seno do ângulo limite fica o N menor. Claro, porque seno é sempre menor que 1, né? Ou é igual a 1 no máximo, então é sempre o N menor sobre o N maior. Mas cuidado, hein? Para ocorrer a reflexão total são 2 condições. A luz tem que aumentar de velocidade, passar de um meio mais refringente para o meio menos refringente. Condição 1. Condição 2 para ocorrência de reflexão total. O ângulo de chegada tem que ser maior que o ângulo limite, que é esse que tu ia calcular através da lei Snell-Descartes. Aí nada demais, nada de novo. Mas, se eu quiser relacionar P e P' com esse ângulo, o ideal seria usar tangente. Eu vou chamar esse tamanho aqui, ó, de x. Vê se tu concorda comigo, esse x está aqui também, ó. Certo? Isso aqui é um triângulo retângulo. Quem é a tangente de I?
Quem é a tangente de, deixa eu ver, o cateto oposto, x, sobre o cateto, que nesse caso é o P, né? É a posição do objeto. Vocês devem concordar comigo que esse ângulo R aqui, ó, ele também está presente com a pontilhada ali, ó. Concordam? Porque eles são opostos pelo... Se eu for olhar para o ângulo R, o meu triângulo retângulo que vai se formar é outro. Se eu estou olhando para o ângulo R, esse x continua o mesmo, porém, ó, o cateto oposto dele vai ser o P'. Quem seria a tangente de R, então? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. P', obrigado. Mas seno e tangente não é a mesma coisa, né? Ou é? Não. Porém, agora é que vem o golpe. Agora é que vem o golpe. Porém, para ângulos pequenos, o que nós chamamos de ângulos pequenos? Menor que 10 graus. Para ângulos pequenos, vamos colocar aqui menor que 10 graus, o seno deste ângulo é aproximadamente igual à tangente deste mesmo ângulo. Importante isso que eu estou te falando, hein? O seno de um ângulo pequeno, ele fica aproximadamente igual à tangente deste ângulo pequeno. O senhor me perdoa, não acredito. Que bom, eu ensino isso para os meus alunos, não acreditar em nada e em ninguém. Inclusive em ti, professor, claro, eu erro muito, então não deve se confiar no que eu falo. Mas a colega aqui, Tenente Beber, ela vai me ajudar aqui a confirmar. Eu estou com uma calculadora científica, eu vou colocar primeiro 10 graus e vou apertar no seno. Assim eu estou obtendo o seno de 10 graus. 0,17 aproximadamente. Depois continua. Vou fazer 10 e vou apertar no botão da tangente. Deu 0,17. Certo? Aliás, ó, um deu 0,173, o outro deu 176. Só diferiu na terceira casa após a vírgula. Quanto menor for o ângulo, melhor esta aproximação ocorre. Vamos fazer para 5. 5 seno, 5 tangente. Ó, 0,087. 0,087. Até a terceira casa ficou igual, só está diferindo na quarta casa. Foi de quantos graus que eu usei? De 5, já melhorou a precisão. Se eu fizer para 1 grau, meu Deus, as 4 últimas casas vão ser iguais, só vai diferir na quinta. Ou seja, quanto mais próximo de zero é o ângulo, mais os valores de seno e tangente se aproximam. Tudo bem para vocês? Cuidado, eu falo que lá vem o Miguel, na verdade, mas é absolutamente honesta essa aproximação que eu estou usando. É absolutamente honesta. Bom, quer dizer que nesse caso, se eu estiver trabalhando com ângulos pequenos, eu tenho o direito de substituir o quê? O quê? Seno? Obrigado. Eu posso chamar isso aqui de tangente de I, então, para ângulos pequenos? Lógico. E isso aqui eu posso chamar de quê? Obrigado. Então eu vou escrever que N2 vezes quem é a tangente de I, x sobre P, é igual N1, quem é a tangente ao seno de R, x sobre P', aproximadamente, para ângulos pequenos. Eu vou eliminar o x de um lado e o x do outro. E só para organizar, para ficar bonitinho, eu vou escrever que N2 sobre N1 é igual a P sobre P'. O que é o P? Posição do objeto. Posição do objeto, ou seja, a profundidade do objeto. O que é o P'? Posição da imagem, profundidade da imagem, posição da imagem, sem problema nenhum. E aonde estava a imagem, onde está o observador e onde está o objeto? O observador Está no 2. Não, o objeto está no 2, né? E o observador, olha o olhinho do cara aí. O observador está no meio 1. Para ficar mais gostoso de aplicar a fórmula, eu posso escrever assim, então, ó. N-obs sobre N-obs é igual a P sobre P'. P sobre P'. Ou se tu quiser
quiser inverter os dois lados, né? O n do obs sobre o n do obj é P' sobre B, tanto faz, né? Beleza? Eu não entendi o P por causa que o P vai ser só metade do ângulo oposto. Aqui tu diz esse e esse? Não, o P no triângulo, não entendi. Esse aqui. É. Tá, vamos melhorar aqui. Eu fiz bem grandão uma data para ver se eu me lembrava de fazer o desenho gigante para a galera lá do fundão e eu esqueço, doente. Ó, aqui está o observador. Lá vem o raio de luz. Lá vem o... Obrigado, amigo. Tanto faz, na verdade, se a gente quisesse inverter, né, daria. Objeto. Um raio de luz sai do meio 2, vai para o meio 1. Eu disse que a velocidade aumentaria por hipótese. Por isso que o raio se afastou da normal. Beleza? Este é o ângulo DI. Eu chamei esse tamanho de X. Foi daí que nasceu. Isso aqui, né? Esse tamanho é a posição do objeto. Esse estava tranquilo para ti, né? Esse aí é a tangente, que é o cateto oposto sobre o adjacente, estava tranquilo. Quando esse raio bate no olho do cara, o cérebro do cara fala, amigo, a luz anda em linha reta. Esse tamanho aqui continua, ó, vou apagar esse triângulo aqui embaixo. Esse cara continua X, né? Concorda comigo? É X. Isso aqui é o pelinha, então tá aqui esse tamanho pelinha, né? Pelinha, 90 graus. Se aqui é R, esse ângulo tem que ser R, porque quando duas retas se cruzam, esses ângulos são opostos pelo vértice congruentes, esses ângulos são opostos pelo vértice É congruentes. porque eu tinha confundido o P ali, eu pensei que o P era só a medida de baixo. Não, sem problema nenhum, eu te agradeço, cara. Tenho certeza que isso ajudou bastante gente a entender o que estava acontecendo ali. Tá, agradeço, foi muito boa a tua colocação. Galerinha, sabe como é que eu... Porque assim, ó, tu imagina se cai profundidade aparente para ti no vestibular e não tem a fórmula. Tu tem que deduzir a fórmula por essa técnica ia consumir um tempo precioso. Então talvez uma boa forma de decorar a fórmula é o seguinte, ó. O objeto tem a ver com P ou com pelinha? É P. E o observador enxerga o quê? Pelinha, pronto. Então o N do objeto igual ao P, objeto, o N do observador, pelinha, que é o que ele enxerga. Foi assim que eu decorei, entendeu? Que o observador enxerga a imagem, o objeto é o P. Então foi assim que eu decorei que deveriam estar posições dos elementos, para poder brotar a fórmula direta, né? E sair resolvendo o problema. Certo? Professor, vou fazer medicina na UFSC, tem que saber deduzir. Professor, vou fazer direito na UFSC, engenharia de automação, tem que saber deduzir. Por quê, professor? Senão, primeiro que pode cair na questão discursiva, deduza a profundidade aparente. Certo? Segundo que os teus concorrentes sabem deduzir. Então se tu não souber deduzir, tu está pior que eles. Teu cérebro está menos musculoso que eles, é por isso. Nesse caso aí, essa frase aí pequena. Ah, é isso que eu ia perguntar. Ó o peixe lá, ó. Lá está o peixe. Aqui, imagina que é a superfície d'água, eu estou no barco. Olha lá tem um peixe. Essa fórmula vai funcionar? Não. Porque se eu estou olhando o peixe que está lá perto do horizonte, o ângulo com que a luz está chegando em mim seria um ângulo como esse. Isso aqui é menor que 10 graus. 45 é aqui, né, meu? Isso é maior que 45 graus. A fórmula é lixo. Quando que serve essa fórmula? Só quando eu estou olhando o peixe próximo de mim, entendeu? Que aí o raio de luz está chegando no meu olho com um ângulo pequeno em relação ao normal. Aí a fórmula é válida. Agora, olha só. Pode acontecer no vestibular, sim, de ele te dar essa situação e o ângulo não ser tão pequeno. Tu não precisa empombar com isso. Tu pode simplesmente fazer a conta. Tu só vai meter a mão no vespeiro se ele te perguntar a fórmula da profundidade aparente ou a fórmula usada para dióptros planos. Por que dióptro? Porque tem dois meios, né? Dois meios aqui transparentes. Isso é chamado de dióptro. Plano por quê? Porque essa linha é retinha. Porque daqui a pouco a gente vai estudar dióptros curvos, que são as lentes esféricas, né? Certo? Se ele te perguntar, essa fórmula é válida sempre? Aí tu responde, não, ela foi deduzida baseada em ângulos pequenos, só isso. Professor, e se não for ângulo pequeno, ele afirmar, sabendo que você não está trabalhando com ângulos pequenos, calcule a profundidade. Aí realmente tu vai ter que usar essa fórmula primeiro, certo? E depois usar o que tu sabe de trigonometria, seno é o cateto oposto sobre a
né, Pitágoras, cosseno, tangente, saber um pouquinho de geometria para poder matar a questão, certo? Duvido que ocorra. O clássico é o cara simplesmente jogar a formulazinha da profundidade aparente e matar a charada. Essa dedução era light, né? O que nós usamos? Usamos a leis, né, o Descartes, a segunda lei da refração, n de chegada sendo chegada e n de saída sendo saída, e usamos tan cateto oposto sobre cateto adjacente. Usamos duas coisas bobas. Talvez o mais desafiador seja acreditar que para ângulos pequenos, seno é igual a tangente. Quem não acreditou, faz na calculadora do Windows hoje e vai ter certeza de que eu não estou mentindo para ti. Agora, uma dedução muito mais gostosa e desafiadora, agora que tu aqueceu, vamos lá, vamos fazer o cérebro bombar de vez. O negócio é o seguinte, ó, será que essa situação ocorre muito na nossa vida? Ó? Uma lâmina de vidro de faces paralelas, com uma espessura E, lá vem um raio de luz do ar, atinge a lâmina de vidro. O que vai acontecer com esse raio ao penetrar no vidro? Refração. Diminui a velocidade. E aproxima da normal. É o que eu mais queria escutar. Aproxima da normal. Uou! Só que agora ele está no vidro e vai refratar para o ar. O que ocorre? Vai aumentar a velocidade, sim. Afastar da normal. Mais ou menos do que ele aproximou. A mesma coisa, porque ele passou do ar para o vidro e agora do vidro para o ar. Quer dizer que o raio emergente vai ser paralelo ao raio incidente à lâmina de vidro de faces paralelas. Tu concorda que isso acontece todo dia na tua vida? Né? Toda a vida a luz passando por uma lâmina de faces paralelas atinge teu olho. Seria muito importante a gente saber o quanto esse raio desviou ao fazer isso. Certo? Isso é absolutamente decisivo para a tua segurança. Inclusive quando o carro, né, estás dirigindo o carro, aquilo que tu enxerga através do vidro do carro não é o mundo real, é a imagem do mundo real, devido à refração da luz passando pelo vidro do carro. Então eu tenho que saber o quanto fora da realidade aquela imagem está, porque senão pode bater o teu carro, certo? Os objetos podem não estar na posição que deveriam, certo? E bum! Então peraí, para eu saber quanto desviou, eu vou prolongar este raio e vou medir essa distância aqui, ó, perpendicularmente entre os raios. Esse desvio eu quero descobrir. Perdão. Peraí. Vou chamar essa hipotenusa aqui de x. Esse ângulo é o incidência. Esse ângulo é o ângulo de refração. Melhor, ó. Para que vocês possam acompanhar pela apostila, tu concorda que eu poderia fazer assim, ó? Aliás, sem problemas. Vamos fazer por aqui, vai ficar mais bonitinho. Eu posso analisar a refração na entrada, ou se eu preferir, eu posso analisar a refração na... Sem problema, né? Aliás, ó, esse ângulo que eu chamei de R, ele é R aqui também, né? Opa, não. Realmente... Ali, ó. Por que esses ângulos são iguais? Retas paralelas cortadas por uma outra reta. Formam os ângulos alternos internos que são congruentes, não é isso? Certo? Retas paralelas, ó. Então quem é esse ângulo aqui, ó? É o ângulo de incidência de novo, né? O senhor não é uma refração aquilo ali? Não, como eu chamei esse de I, e ele tem o mesmo valor que aquele, por mais que filosoficamente ele seja um ângulo de refração, eu posso denominá-lo I só porque ele tem o mesmo valor que aquele, né? Concorda comigo? Sem desonestidade. Agora vem cá. Muita atenção. Aquele ângulo pequenininho ali é R. Quanto é esse ângulo aqui, ó? Deixa eu fazer uma pergunta ultra mega simples. Uma criança de fundamental... R mais 90 menos I. R mais I. Esse ângulo aqui, galera, ó. Esse todo, tá, gente? Eu escutei uma vez já certo. É o I. Tá? Não é normal, tá, cara? Te juro, não quero te ofender, mas não é normal tu ver um ângulo ali de 30 graus e não saber que aqui é 30. Isso não é normal, cara. É uma coisa errada. Tá vendo como essas retas se cruzam? Se aqui é I, ali é... Por que eu acho que a galera teve dificuldade de enxergar? Porque um eu marquei perto e o outro eu marquei longe.
Aí o aluno, ó, aumentou o ângulo. Não, meu querido. Ó, esse ângulo aqui, ó, é igual aqui, é igual aqui, é igual aqui, é igual lá na PQP, é igual. Tá bom? 30 graus, 30 graus, 30 graus, lá no fim do mundo. 30 graus. Tudo bem para vocês? Ângulo é o espaçamento entre duas retas, não é a distância entre duas retas. Tudo bem? Quanto vale esse ângulo? Por quê? OPV, tu responde. Porque são OPV, professor. Porque são opostos pelo vértice, todo ângulo oposto pelo vértice é congruo. Aí fica chique. Quanto? I. Que se fosse, né, 30 seria 30. É isso aí. Tu vê, né, com número teu cérebro funciona bem, com letra ele dá uma travada. Não aceita ele. Não aceita o que ele está te dizendo. Obriga teu cérebro a funcionar com letra. Obriga. Então vem cá. Quanto é esse ângulo, ó? I menos R, porque o grandão é I, o pequenininho é R. Tu percebe que isso aqui é o grandão menos o pequenininho? Com certeza aquele ângulo ali é I menos R. Não estou fazendo nada demais. E se tu não conseguiu acompanhar até aqui, é que teu cérebro está fraco nesses últimos anos de passado negro. Vem pro lado da luz, pai, me ajuda! I menos R. Eu quero achar quem mesmo? O D, que é o desvio que o raio sofreu. E eu tenho a hipotenusa, vamos supor que eu tenho a hipotenusa. Seno, cosseno ou tangente deste ângulo? Seno, deixa eu ver. Seno de I menos R é o cateto oposto, sobre a hipotenusa que eu chamei de putz. Só tem um problema. Eu sei geralmente qual é a distância que um raio percorre dentro da lâmina de vidro que eu observo. O que a gente sabe nessa situação corriqueira? A gente sabe a espessura do vidro. Tu compra o vidro pela espessura, né? Eu preciso de um vidro de 5 milímetros. Eu preciso de um vidro de 8 milímetros. Eu preciso de um vidro para carro blindado com 2 centímetros de espessura. É outra história. Então a gente compra o vidro pela espessura e não por a distância que a luz andou dentro dele. Eu tenho que eliminar esse X da minha equação. O vidro de carro blindado só cabe o vidro dentro da porta, né? Não dá para botar as outras coisas lá dentro, que é muito grosso. Cara, a porta do carro blindado ela fica parruda, né? Porque eles vão tirar o forro interno, vão aumentar a espessura dela, a calha vai ter que ser tudo trocada, a máquina do vidro vai ser uma máquina muito mais resistente. Imagina um vidro elétrico, você tem, sei lá, 40 quilos de vidro ali, né? Não vai ser um motor qualquer, tudo tem que ser modificado, certo? E como vocês vão perceber aqui, o motorista vai ter que tomar mais cuidado. Hoje está um pouco mais popular, mas se eu não me engano começa por em torno de 30 mil reais uma blindagem básica, certo? Começa por aí, num carro básico, né? Mas pode ir a 200 mil, 300 mil fácil, beleza? Ô galerinha, sorte que ninguém quer matar a gente, né? D igual. Ó, como é que eu vou tirar o X dali agora, galera, ó? Dá uma olhada nesse outro triângulo retângulo grandão, compridinho que tem aqui, ó. Isso aqui o que é mesmo? É a espessura do vidro. Eu tenho a hipotenusa e quero o cateto adjacente. Quem é que eu uso? Cosseno de R é o cateto adjacente e sobre que é X. Quer dizer que X é igual a E sobre cosseno de R. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Quem é que eu posso colocar no lugar do X? E cosseno de R. Seno de I menos R. Pronto. Aí está a fórmula. Quantas coisas usamos? Vamos ver se ficou muito pesado. Usamos um seno e um cosseno. Né? Aí sim, o seno e o cosseno envolveram as espessuras, os tamanhos. E o que mais de matemática a gente precisou aqui? Ângulos opostos pelo vértice, essa noção básica. Outra noção básica que nós precisamos. Eu digo que isso aqui tudo é 50 graus, digo que isso aqui é 10. Tens que concluir que isso é... Tu viu quantos poucos raciocínios básicos nós conectamos para chegar nisso? Amigo, eu tenho que te falar a verdade. E se o vestibular der todos os dados e não fornecer a fórmula? Isso é possível. É a fórmula que calcula o desvio sofrido por um raio de luz ao atravessar uma lâmina de faces paralelas. Olha o nome da fórmula. Desvio. Por isso que eu nem coloquei para não... Desvio sofrido por
um raio de luz ao atravessar uma lâmina de faces paralelas. De faces Ô, professor, paralelas. Oi. o cosseno de R ali não é só dividindo E. O cosseno de R ali não está só dividindo E. Isso é bem comum, né, cara? A galera se confundir naquela parte ali. Qual foi a tua insegurança nessa passagem aqui? Se o cosseno de R não está só dividindo E, está dividindo tudo ali. Deu uma explicação. Mas ó, parabéns, cara. Com certeza com a tua observação estás ajudando bastante colegas. O negócio é o seguinte, ó, vamos fazer então mais honestamente aquela passagem. Vamos fazer mais honestamente aquela passagem. O negócio é o seguinte. X vezes seno de I menos R. Quem é o X? E cosseno de R vezes seno de I menos R sobre 1, né? Multiplicação de fração. O numerador multiplica o numerador e o denominador multiplica o denominador. Beleza? Certo? Fração não atrapalha bastante, galera. O que significa o E, galerinha? Espessura do vidro, olha o quanto era grosso o vidro. O que significa o I? O ângulo com que a luz chegou. Eu preciso saber o ângulo com que a luz chegou e saber o ângulo com que a luz penetrou dentro do vidro. Eu preciso desses dados para poder calcular. Quer dizer que olhar através de uma lâmina de vidro perpendicular a ela é totalmente diferente do que olhar de lado. Quanto mais de lado tu olha, certo? Essa diferença aqui vai aumentar um pouco e o desvio vai ser maior. Ou seja, estás num carro blindado, meu querido, não adianta tu olhar bem para frente, tangente à tua janela do teu lado e achar que tu está vendo as coisas do tamanho certo. Beleza? Então tem que olhar para a janela da frente, sempre procurando atacar os objetos perpendicularmente. Corriqueiro, cara, estás no teu blindadão lá de $500 mil, aí daqui a pouco, blum, bate o retrovisor no carro do lado, porque tu não está vendo exatamente onde é que estão as coisas, tá? Tem que dar uma margem maior. Como? Como é que é? Um vidro blindado, ele começa pelo menos com um dedão de espessura, certo? Tá? Enquanto um vidro de carro aí normal deve ter 5 milímetros, né? Então começa aí a partir de 1,5 milímetros, fica grosso. E se é um carro forte, por exemplo, aí é um vidro assim, ó, é assustador. Ah, quando vence? É prejuízo para transportadora de valores, prejuízo para o milionário, e não está muito preocupado. Mas como é que eu sei que ele venceu? A blindagem? O fabricante tem que me avisar, né? A blindagem como é que é feita? É vidro laminado. Ele bota uma camada de vidro, uma camada de polímero. Uma camada de vidro, uma camada de polímero. Se foi polímero feito pela Dupont, por exemplo, a Dupont, os químicos da Dupont fizeram um teste de durabilidade nesse polímero. Eles sabem que dura 5 anos a resistência máxima dele. Depois desses 5 anos começa a decair a resistência dele. Aí tu avisa o cliente, olha cara, essa tua blindagem tem uma data de validade de tanto tempo. Certo? Passou dessa data, se der tiro na tua porta com tal arma, eu não me responsabilizo e tu vai sair vivo. Certo? Pois é, né? Paga uma baba e depois tem que pagar de novo para trocar. Só que aí, é claro, tu não vai trocar tudo, né? Tu vai trocar só os vidros laminados, vão ser reciclados, não vai sair um prejuízo tão grande. O que me assusta é tu imaginar um vidro, tu pegar uma picareta, dar com toda a tua força e aquela porcaria não fura, né, cara? Assustador, né? Assustador. Também tem dificuldade de entender isso. Cara, olha só que interessante. Já que tu levantou isso, aqui nessa sala esse momento já aconteceu, mas foi tão rápido que vale a pena a gente discutir de novo. Olha que interessante a ideia do amigo. Professor, se é laminado não vai ter várias camadas e não vai ter várias refrações? Claro, vamos estudar múltiplas refrações então. Meio 1, meio 2, meio 3, meio 4. Está de bom tamanho. Lá vem um raio de luz. Supondo que esse raio não vá sofrer nenhum tipo de reflexão total, ele pode se aproximar numa camada mais refringente, pode se afastar numa camada menos refringente, concorda comigo? Vamos supor que nessa última camada, só por comodidade, ela se afasta ainda mais, já que voltou para o ar. Tranquilo?
Aqui eu tenho um ângulo de aqui eu tenho um ângulo de refração. Esse aqui seria um novo ângulo de incidência, né? Certo? Seria o I2. Aqui seria o R2, obrigado. E aqui seria o I3, né? Eu marquei ele aqui, eu só puxei uma cordinha pra galera. Certo? Aqui seria o I3 e aqui seria o R3. O nome que nós damos para o ângulo importa? Não importa. O nome não importa. Pode dar o nome que tu quiser. Alfa, beta, gama, alfabeto grego todo. Como é que fica a lei da refração daqui para cá então? N1 seno de I, N2 seno de R. Nós chamamos seno de R aqui, né? Como é que fica aqui, daqui para cá? N2 seno de I2, N3. Pois é, né? O nome não ficou muito feliz, mas dane-se. N3 seno de I3. Pô, depois dessa, se o cara não souber aplicar Leibniz, nem o Descartes, se interne, querido. N de chegada, seno de chegada, igual a N de saída, seno de saída. Tudo bem até agora? Tranquilo? O que nós acabamos de falar sobre esse ângulo R e I2? Retas paralelas, que são as pontilhadas, cortadas por uma outra reta, que é o raio. Esse ângulo que eu chamei de R, ó, tem que ser igual àquele ângulo ali que eu chamei de... Já que eu estou te afirmando que R é igual a I2, o que tu pode concluir em relação ao R2 e o I3? São iguais porque são alternos e os ângulos alternos internos são com... Ô boba, o R é igual ao I2? São iguais. Então N2 vezes seno de R tem que ser igual a N2 vezes seno. Isto é igual a isto, né? Se essas coisas são iguais, essas também tem que ser iguais, né? Porque isso é igual e isso é igual. Certo? E o que? Deixa eu ver. O R2 é igual... É o I3, ó. O R2 é igual ao I3. Como aqui é vezes N3 e aqui também é vezes N3, quer dizer que isso é igualzinho. Quer dizer que esses também são iguais, né? Quer dizer que todas essas igualdades são iguais entre si. Quer dizer que eu posso simplesmente pegar a entrada, N de chegada vezes seno é igual N de saída, que eu infelizmente chamei de R3, não ficou bonita a equação. Tu sacou que legal, cara? A colocação do amigo foi perfeita. Ô professor, não me enrola? Se for vidro blindado vai ter várias refrações ali dentro. Mas o legal é que a equação acaba fechando como se fosse uma só. N de chegada, seno de chegada, igual a N de saída, seno de saída. Então pode confiar, aquela formulazinha, ela tem uma precisão bem aceitável. Olha o que eu estou falando, a fórmula tem uma precisão bem aceitável. Porque tudo na física que a gente mede, a gente calcula o erro daquilo que a gente mediu. Então tu vê, tudo tem um pouquinho de erro. Seja por causa da aproximação de senos e cossenos, seja por causa da tangente aproximadamente igual ao seno. Então, tudo na física não é exato. Deus criou a natureza, o homem criou a física para tentar entender a natureza. É uma aproximação sempre. Essa fórmula aqui serve também quando o objeto está no ar e o objeto não está. Sim, a apostila deduziu duas, né? É. Eu só deduzi uma porque dá o mesmo resultado. Legal? Ó, que atenção bacana da colega. Quando eu deduzi a fórmula da profundidade aparente, ela olhando a apostila viu que a apostila fez o contrário. Mergulhou um cara na água, fez ele olhar um pássaro no ar lá. Certo? Ou seja, mudou onde é que estava o observador e o objeto. Mas na hora que tu vai fazer as contas, a fórmula vai terminar igual a minha. Um bom exercício seria tu tentar fazer a dedução no sentido oposto. Certo? E comparar com o livro, qualquer dúvida tu me traz de novo, a gente deduz no sentido oposto. Legal? Acho que mais um comentário, a gente já dá uma boa avançada aí nessa matéria. Deixa eu ver se eu não estou perdido. Isso. Fizemos isso. Vamos fazer esse comentáriozinho ali. E aí vamos arriscar um exercíciozinho, coisa linda. Será que dá tempo?